A neblina se espalha lentamente durante a cena. Tente manter isso frio e estranho, parecendo horrível. Tente espalhar a escuridão como se fosse um véu. Então, no momento em que o assassinato é cometido, permita um lento, mas nítido descender da sombra. Não fabrique as sombras. Permita que elas venham, se puderem e se vierem, enquanto você ilumina toda a cena. Ana Júlia Toste Blasquez discorra sobre. Edward Henry Gordon Craig iniciou sua carreira de ator com a companhia de Henry Irving, seu padrasto. O conhecido Sir Henry Irving foi um ator que fazia de tudo nas encenações. Produzia e supervisionava a direção, o elenco e a iluminação e ainda interpretava os papéis principais. Dizem que ele foi uma das inspirações para o personagem título do romance de Bram Stoker, Drácula, de 1897. Craig decidiu se dedicar à cenografia e encenação. Era também desenhista e gravurista. Aqui ao meu lado, um retrato de Gordon Craig de 1911. Ah, não vá confundi-lo com o Nicolas Cage vestido de Superman. Craig nasceu na Inglaterra em 1872, filho de uma atriz inglesa muito prestigiada na época chamada Ellen Terry e do arquiteto e designer Edward William Goldwyn. Seus pais viveram juntos por cerca de 6 anos. Nessa época, seu pai se interessou por projetar cenários e figurinos. Mas um dia, drama, tristeza, o amor acabou. A obra de Gordon Craig foi influenciada pelo Wah Yang, um tipo de técnica tradicional artesanal de teatro de sombras do sudeste asiático, que utiliza fantoches e formas animadas manipuladas por detrás de um telão iluminado, o que permite a projeção das imagens dos fantoches. Essa manifestação tradicional pode ser conhecida como Wah Yang indonésio. Craig também teve contato com o arquiteto e cenógrafo suíço Adolf Appia, que ficou conhecido no meio teatral por ter proposto e desenvolvido modificações que modernizaram as encenações de sua época e que você pode conhecer melhor assistindo nosso vídeo sobre Appia. E por falar em encenações da época, ao lado do alemão Hubert von Herkommer, um artista que atuou em várias frentes de criação, como a pintura, a música, a direção teatral e um dos pioneiros na direção de cinema, Gordon Craig teve, além de participação ativa no movimento Arts and Crafts, experimentações ligadas à luz e ao desenho teatral em geral. Craig foi adepto ao movimento simbolista. No livro da Margot Bertoldi, ela fala que Uma hora depois. para os simbolistas, o empenho fotográfico do drama naturalista era uma tela que obstruía a penetração do olhar em vistas mais profundas. O palco não deveria apresentar um mié real, mas explorar zonas de estado d'alma. Sua tarefa não era descrever, mas encantar. A luz adquiriu uma função importante e a palavra encontrou auxílio na música e na dança. No artigo de Alberto Luiz Morgado e Paulo César Borges para a revista Urdimento, eles contam que Craig desenvolveu uma arquitetura que ensinou um prolongamento, um contínuo espacial, luz, linhas, cores em coesão e harmonia com o espaço cênico, ou seja, criava um ambiente simbólico por meio de uma iluminação que favorecia atmosferas e efeitos cênicos. Um exemplo de trabalho de Gordon Craig registrado nessas imagens é a proposta do uso de iluminação lateral, onde ele retirou as luzes de ribalta, colocando no palco uma tela de gaze, o que dá o mesmo efeito de uma cortina de tule, apresentando um ar de esfumaçado e de transparências. Uma curiosidade é que Craig foi responsável pela invenção de um tipo de arranjo cenográfico, os screens, que são basicamente biombos de formas e cores neutras, que podem ser movimentadas pelo palco, facilitando a mudança de ambientes numa representação cênica. Na época de Craig, a maquinaria utilizada para a movimentação de determinados cenários poderia gastar até 20 minutos para a troca de cenários. Assim, a solução criada por Craig faria economizar tempo e espaço.
Nessas imagens, podemos ver recriações de cenários de Craig em 3D, realizadas pela equipe do projeto Craig's Screams on Stage do Trinity College de Dublin. De acordo com Alberto Luiz Morgado, Craig absorveu e potencializou o conceito das sombras presentes no trabalho de Richard Wagner, fazendo da escuridão sombria uma grandeza. Ele explorou o jogo entre luz e sombras e passou a inserir atores em zonas escuras do palco, como é o caso da peça Hamlet, de Shakespeare, criando uma atmosfera fúnebre. Abrindo um parênteses, a dançarina e coreógrafa Isadora Duncan, detalhe, com quem Craig teve um romance, foi a responsável por ele conhecer Stanislavski e encenar Hamlet no Teatro de Arte de Moscou. Veja que linda essa aquarela que Craig fez da Isadora Duncan. Gordon Craig dirigiu as seguintes encenações: a peça Hamlet, de Shakespeare, a ópera Dido e Enéas, de Purcell, a pequena ópera História de Diocleciano, também de Henry Purcell, as peças The Vikings e Purcell Society, de Christoph Innes, a pequena ópera Assis e Galateia, de Handel, a peça teatral The Pretenders, de Ibsen, sendo que Dido e Enéas é considerado um marco da encenação moderna. Fica a dica, o livro Rumo ao Novo Teatro e Cena, de Gordon Craig, o artigo A Luz Cênica como Visão Espiritual, Gordon Craig, e o Design por Símbolos, de Alberto Luiz Morgado e Paulo César Borges, para a revista Urdimento, e a tese de doutorado Edward Gordon Craig e Uber Marionette, A Pedagogia da Morte do Ator e uma Interface com o Teatro da Índia, de Almir Ribeiro da Silva Filho. Oiê, meu nome é Rosana Pimenta, sou professora aqui na Universidade Federal de Viçosa. Essa é a Tati Alves e a Ana Ju, ambas formadas em dança aqui na UFV. E a Tamires Calegari, mestrando em artes cênicas na Universidade Federal de São João del Rei. Nós somos pesquisadoras do projeto Iluminação Cênica Pesquisa Brasil, cadastrado aqui no Departamento de Artes e Humanidades, e estamos produzindo e difundindo conteúdo científico-cultural. Queremos pedir que você contribua com a gente acompanhando nossas páginas do Instagram e do Facebook. Se você quiser, deixe dicas, vídeo, cursos, eventos, pessoas. A gente se vê no próximo vídeo. E como eu sempre falo pra minha mãe, beijo de luz!